Vivemos em uma era onde o nome de Cristo é muito falado, mas a sua cruz é quase esquecida. O evangelho que deveria quebrar o orgulho do homem foi transformado em um discurso de autoajuda, conforto e prosperidade. Fala-se muito sobre bênçãos, pouco sobre arrependimento. Exalta-se o amor de Deus, mas silencia-se sobre a sua justiça. E assim, o evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho, é trocado por uma mensagem diluída, moldada aos desejos humanos. João Calvino, ao observar os homens de sua época, já denunciava essa mesma tendência. Ele via um cristianismo que queria o Cristo glorificado, mas rejeitava o Cristo crucificado. E ainda hoje, o coração humano continua igual. Todos querem a coroa, mas poucos querem carregar a cruz. Calvino afirmava que a cruz não é apenas um símbolo da fé, mas o centro de toda a mensagem cristã. É na cruz que Deus revela quem Ele é, santo, justo e misericordioso. É na cruz que o homem descobre quem realmente é, pecador, impotente e completamente dependente da graça. O evangelho da cruz é ofensivo porque ele destrói a ilusão da autossuficiência. Ele não promete sucesso terreno, mas morte. Morte do eu, morte do pecado, morte do orgulho. E é exatamente por isso que ele foi esquecido. O homem moderno quer um Cristo que abençoe, não um Cristo que crucifique o seu ego. A cruz é o lugar onde o amor de Deus e a ira de Deus se encontram. E sem ela, não há evangelho. O cristianismo sem cruz é apenas moralismo, é religião sem poder. E Calvino, com sua teologia centrada em Cristo, gritaria para a nossa geração: voltem à cruz, é lá que tudo começa e termina. Para João Calvino, não existe evangelho sem cruz. A cruz não é um detalhe da fé cristã, ela é o seu coração pulsante. Tudo o que Deus revelou, tudo o que Ele realizou na história da redenção, converge para aquele momento em que Cristo, pendurado entre o céu e a terra, suportou a ira divina que era destinada a nós. Calvino enxergava na cruz o ponto máximo da sabedoria de Deus, um mistério onde o poder se manifesta na fraqueza e a vitória nasce da aparente derrota. Para ele, é impossível compreender a salvação sem olhar para o madeiro. É ali que Deus se faz homem, e o homem é reconciliado com Deus. É ali que o juízo e a misericórdia se encontram de forma perfeita. Enquanto muitos olham para a cruz apenas como um exemplo de amor ou de sofrimento, Calvino via nela a execução da justiça divina. Cristo não morreu apenas para inspirar, mas para satisfazer. Não foi apenas uma demonstração de bondade, mas uma substituição real, o inocente sofrendo pelo culpado. Por isso, o evangelho que não começa e termina na cruz não é o evangelho que Calvino pregava. O cristianismo que não leva o homem a se ajoelhar diante do cordeiro ensanguentado é um cristianismo vazio, confortável e, portanto, falso. A cruz é o altar onde o Filho de Deus foi esmagado para que pecadores fossem levantados. É a ponte entre o céu e o inferno, entre a perdição e a redenção. E Calvino insistia: nada temos a pregar senão Cristo, e este crucificado. Porque é na cruz que Deus mostra o que é amor, o que é justiça e o que é graça. É na cruz que o evangelho se torna mais do que palavras, se torna poder. Para João Calvino, a cruz é a maior ofensa que o homem natural pode ouvir, porque a cruz não elogia ninguém, ela acusa. Ela não promete grandeza, ela expõe a miséria humana. Enquanto o homem quer ser exaltado, a cruz o humilha. Enquanto o mundo fala sobre autoestima, a cruz fala sobre arrependimento. Desde o Éden, o coração humano se recusa a admitir sua falência diante de Deus. O homem quer ser senhor de si mesmo, quer construir sua própria salvação, quer merecer o céu. Mas quando a cruz aparece, ela destrói todas essas pretensões.
Ela diz que você não pode, que você não consegue, que você precisa morrer para viver. Calvino explica que o homem natural rejeita a cruz porque ela contradiz toda a sua lógica. Para a razão humana, é absurdo que Deus vença morrendo, que o rei seja coroado com espinhos, que a glória venha através da vergonha. A cruz inverte todas as categorias humanas, e é por isso que ela é escândalo para o orgulho e loucura para a sabedoria do mundo. A cruz é o fim da glória humana. É o momento em que Deus arranca de nós todo o direito de vanglória. Nela, o homem percebe que não tem nada a oferecer, nenhum mérito a apresentar, nenhum argumento diante do juiz. Tudo o que resta é graça. E essa é a mensagem que o mundo odeia, que a salvação não está em nós, mas em Cristo somente. Que não há espaço para o ego no Calvário. Que o sangue que escorreu naquela madeira é a única moeda aceita no tribunal divino. Por isso, Calvino dizia que o evangelho verdadeiro sempre será ofensivo para os que vivem segundo a carne, pois ele destrói o ídolo mais querido do ser humano, o próprio eu. E só quando esse ídolo é crucificado junto com Cristo é que o homem encontra a vida eterna. Para João Calvino, a doutrina da justificação pela fé é o coração do evangelho da cruz. É o ponto em que toda a glória da salvação é devolvida unicamente a Deus. É aqui que o homem, despido de qualquer mérito, se lança totalmente sobre a graça divina. A cruz nos revela que não há nada que possamos acrescentar à obra de Cristo. Nenhuma penitência, nenhum sacrifício, nenhum esforço moral pode aperfeiçoar o que ele já consumou. Quando Jesus declarou "está consumado", ele pôs fim a toda tentativa humana de comprar o favor de Deus. A cruz é a declaração final de que o homem é incapaz e Deus é suficiente. Calvino afirmava que a justificação pela fé não é apenas uma doutrina entre outras, mas o fundamento sobre o qual a igreja permanece ou cai. Porque se o homem tentar misturar suas obras com a graça, ele destrói o evangelho. A cruz deixa de ser centro e se torna apenas símbolo. A fé, para Calvino, é o instrumento e não a causa da salvação. Ela é a mão vazia que se estende para receber o dom gratuito de Deus. É o reconhecimento de que tudo vem dele e nada vem de nós. O verdadeiro crente, ao olhar para a cruz, entende que sua dívida foi paga não por seu arrependimento perfeito, nem por sua obediência, mas pelo sangue de um substituto perfeito. Esse é o evangelho esquecido, o da graça radical. O evangelho que não deixa espaço para o orgulho, que não negocia com o mérito humano, que não precisa de rituais, nem de intercessores, porque Cristo é suficiente. E Calvino lembrava, quando o homem tenta se justificar diante de Deus por qualquer obra sua, ele está dizendo, mesmo que inconscientemente, que a cruz não foi suficiente. Mas quando ele crê, simplesmente crê, o céu se abre. A justiça de Cristo é creditada a ele. E o pecador é declarado justo, não porque é bom, mas porque Cristo foi bom em seu lugar. Essa é a mensagem que transforma. Somos salvos somente pela graça, somente por meio da fé, somente em Cristo. É o grito da cruz ecoando pelos séculos, e ainda hoje o mundo precisa ouvi-lo de novo. Para João Calvino, a cruz não apenas salva, ela humilha. Porque é ali que toda a soberba humana é esmagada e a glória de Deus se torna inegável. A cruz é o trono da graça soberana, onde o Criador toma o lugar do condenado, e o pecador é salvo sem ter contribuído com absolutamente nada. A graça que flui da cruz não exalta o homem, mas o reduz ao pó. Calvino dizia que enquanto o homem não for nada, Deus não será tudo. E a cruz é justamente esse ponto de quebrantamento. Ela nos mostra que não há negociação com Deus, não há espaço para barganha, não há cooperação entre o mérito humano e o favor divino. Tudo vem dele, até mesmo a fé que nos faz crer. É por isso que a verdadeira graça ofende tanto. Ela destrói a ilusão da autonomia.
Ela diz que o homem está morto em seus pecados e que se Deus não agir primeiro, ninguém jamais se voltará para ele. A cruz, para Calvino, é a prova suprema dessa soberania. Deus não pediu permissão à humanidade para salvar. Ele simplesmente salvou, e o fez de modo que toda a glória permanecesse somente com ele. A graça que humilha é também a graça que liberta, porque quando o homem reconhece que nada pode fazer, ele finalmente descansa. Ele para de tentar ser o próprio Salvador e se rende ao verdadeiro Salvador. Ele entende que não foi escolhido porque creu, mas creu porque foi escolhido. Que não foi amado por merecimento, mas apesar de si mesmo. Calvino via na cruz o retrato da eleição divina em ação. Deus escolhendo amar quem não merecia, adotando inimigos e fazendo deles filhos. E quanto mais o crente contempla essa graça, mais ele se prostra, mais ele se cala, mais ele adora. A cruz revela a grandeza de Deus e a pequenez do homem. E é nessa diferença infinita que nasce a verdadeira adoração. Porque só quem foi quebrado pela graça pode compreender o peso dessas palavras. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. João Calvino via na cruz não apenas um símbolo, mas uma realidade terrivelmente concreta. Cristo sofreu de verdade, em corpo, em alma e em espírito. Seu sofrimento não foi figurado, nem apenas físico, foi substitutivo, vicário profundo. Ele carregou o peso real da ira de Deus e suportou a distância que nós merecíamos. Na cruz, o Filho de Deus não enfrentou apenas a dor dos cravos, mas o abandono do Pai. Ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? E esse clamor não foi teatral. Foi o eco de uma agonia infinita, de alguém que, sendo santo, se fez maldito por amor. Calvino explica que Cristo desceu ao inferno, não literalmente, mas na experiência espiritual de suportar o juízo divino em nosso lugar. A cruz foi o tribunal onde o inocente foi declarado culpado para que o culpado fosse declarado justo. Foi o momento em que o céu se fechou sobre Cristo para que pudesse se abrir sobre nós. A justiça exigia pagamento, e ele pagou até o último centavo. Mas o sofrimento de Cristo não foi imposto a ele, foi assumido por ele. Calvino dizia que Cristo não foi arrastado à cruz, ele a abraçou voluntariamente. Cada chicote, cada espinho, cada gota de sangue fazia parte do plano eterno do Pai, e o Filho aceitou cada ferida com amor absoluto. É por isso que a cruz é o ponto mais profundo da dor, mas também o ponto mais alto do amor. O sofrimento de Cristo revela a seriedade do pecado e a magnitude da graça. O que o homem fez contra Deus foi tão grave que exigiu o sangue do próprio Deus para reparar. E Calvino insistia, quem olha para a cruz e ainda trata o pecado como algo leve, não entendeu o Evangelho. O Calvário é o espelho da nossa miséria e o altar da nossa reconciliação. Ali, o Filho sofreu o inferno para que nós herdássemos o céu. A cruz não é apenas o lugar onde Cristo morreu, é o lugar onde a justiça de Deus e a misericórdia se beijaram. E é ali, na sombra desse madeiro, que o pecador encontra paz com o Deus que antes o condenava. Para João Calvino, compreender a cruz é impossível sem compreender a ira de Deus, pois a cruz não foi apenas uma expressão de amor, foi, antes de tudo, o lugar onde a justiça divina foi satisfeita. Ali, o Deus Santo, que não pode tolerar o pecado, derramou sua ira sobre o Filho para que ela não caísse sobre nós. Calvino dizia que a cruz é o espelho onde enxergamos duas verdades que o mundo tenta separar, o amor de Deus e a sua justiça. Sem a ira divina, a cruz perde seu sentido. Se Deus não estivesse irado contra o pecado, a morte de Cristo seria apenas uma tragédia. Mas foi exatamente porque Deus é justo que Cristo teve de morrer.
A cruz é a resposta divina à pergunta: como um Deus santo pode perdoar pecadores sem ser injusto? E a resposta é uma só: substituição. O Filho tomou o lugar dos culpados, suportou a ira, satisfez a lei e conquistou o perdão. O Pai não ignorou o pecado, ele o puniu em Cristo. Como escreveu Calvino, Deus, ao poupar o homem, não deixou o pecado impune, mas o castigou em seu próprio Filho. Na cruz, a ira e o amor se encontram sem se contradizer. O juízo e a misericórdia se abraçam e o resultado é redenção. Cristo bebeu o cálice da ira até a última gota, para que o cálice da graça pudesse ser oferecido a nós. Mas aqui está o ponto mais profundo. A ira que caiu sobre Cristo era a nossa. Cada mentira, cada orgulho, cada rebeldia, cada pecado cometido foi lançado sobre ele. O Filho amado, que nunca ofendeu o Pai, foi tratado como inimigo, para que nós, inimigos, fôssemos tratados como filhos. Calvino afirmava que esse é o escândalo da cruz. Deus amou tanto o pecador que preferiu castigar o seu próprio Filho a deixar o pecado impune. É ali que vemos o preço da graça. Ela é gratuita para nós, mas custou tudo a Ele. E é por isso que o Evangelho da cruz não pode ser pregado sem reverência. Porque quando olhamos para Cristo crucificado, não estamos vendo apenas sofrimento humano, mas o peso da ira divina sendo esmagado sobre o amor perfeito. O Calvário é o lugar onde o trovão da justiça foi silenciado pelo clamor da misericórdia. E todo aquele que se refugia nesse sacrifício jamais enfrentará essa ira, porque ela já foi satisfeita plenamente naquele que gritou: "Está consumado". Aos olhos humanos, a cruz foi o maior fracasso da história. O Messias prometido morrendo entre criminosos, abandonado, ensanguentado, humilhado. O Rei coroado com espinhos, o Salvador pregado em uma cruz, tudo parecia derrota. Mas para João Calvino, essa humilhação foi a maior vitória de Deus. Calvino via na cruz o paradoxo supremo do Evangelho. O poder se revela na fraqueza, a glória nasce da vergonha, a vida brota da morte. É ali, no auge da aparente derrota, que Cristo triunfa sobre todos os inimigos espirituais. Satanás, que julgava estar vencendo, foi exposto e esmagado no próprio campo de batalha que escolheu. A humilhação de Cristo não foi um acidente, foi uma estratégia divina. Ele se rebaixou voluntariamente, assumindo a forma de servo, obedecendo até a morte, e morte de cruz. Calvino ensinava que essa descida até o ponto mais baixo da existência humana foi o caminho escolhido por Deus para exaltar seu Filho acima de todo nome. Cada ato de humilhação de Cristo, o silêncio diante dos juízes, as zombarias suportadas, a coroa de espinhos, o cravo nas mãos, foi parte de uma guerra espiritual que ele travava não com espadas, mas com obediência. E na obediência perfeita, ele venceu o inimigo que havia derrotado Adão. A vitória da cruz está no fato de que o mal foi vencido por meio do bem e a morte destruída pela própria morte. Quando Cristo expirou, não foi um grito de desespero. Foi o rugido do leão da tribo de Judá declarando o fim do domínio do pecado. Calvino dizia: na cruz, Cristo foi vencedor, mesmo parecendo vencido. Pois ali ele desarmou os principados e potestades, triunfando sobre eles. A humilhação de Cristo é o padrão da vitória cristã. O crente vence do mesmo modo, morrendo para si, rendendo-se à vontade de Deus, confiando na força que se aperfeiçoa na fraqueza. A cruz é a prova de que o reino de Deus não avança com poder humano, mas com submissão, sacrifício e fé. O mundo vê fraqueza, mas o céu vê conquista. Porque quando Cristo se inclinou até o pó, levantou com ele toda a criação. A vitória do Calvário não foi o fim da história, foi o início de uma nova criação. E o Cristo humilhado agora reina, exaltado para sempre, como o Cordeiro que venceu, porque foi morto.
Para João Calvino, a cruz não foi uma resposta improvisada de Deus ao pecado humano. Ela foi o plano eterno da redenção traçado antes da fundação do mundo. O Calvário não aconteceu por acaso. Foi a execução visível de um decreto invisível, a manifestação histórica da escolha soberana de Deus em salvar um povo para si mesmo. Calvino enxergava a cruz como o braço estendido da eleição divina. Aqueles que o Pai escolheu desde a eternidade foram redimidos, de fato, quando Cristo se entregou em seu lugar. Ele não morreu por uma multidão indefinida, mas por suas ovelhas. Cada gota de sangue derramada tinha nome, tinha propósito, tinha destino. O amor que brilhou na cruz não foi um amor genérico, mas um amor particular, eficaz, irresistível. Deus não amou a humanidade em tese. Ele amou pessoas concretas, caídas, rebeldes, mas escolhidas pela sua graça soberana. E Cristo, ao morrer, não apenas tornou a salvação possível, ele a garantiu. Para Calvino, a cruz é o ponto de encontro entre a eternidade e o tempo. O decreto eterno de Deus se cumpre na madeira ensanguentada do Gólgota. Ali, o que foi decidido no céu se manifesta na terra. O que o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito aplica. É a Trindade inteira operando uma salvação perfeita que não depende do querer ou do esforço humano, mas da vontade irresistível de Deus. A cruz, portanto, é o selo visível da eleição. É a prova de que a salvação não é um acidente, mas um plano infalível. É por isso que Calvino dizia que a cruz não apenas nos salva, ela nos dá certeza. Porque aquele que morreu pelos eleitos também os chamará, justificará e glorificará. E aqui está o ponto mais belo. A eleição não é uma barreira, é um consolo. Porque significa que a nossa salvação não está nas mãos trêmulas da nossa fé, mas nas mãos firmes do Deus que decidiu nos amar antes mesmo de existirmos. A cruz é a assinatura do pacto eterno da graça. É o testemunho de que Deus cumpre o que promete. E como dizia Calvino, Cristo não veio ao mundo para oferecer uma salvação incerta, mas para cumprir perfeitamente a vontade de seu Pai, que é salvar os que ele escolheu. Assim, quando olhamos para a cruz, não vemos apenas o preço da redenção, mas também a certeza dela. O sangue que foi derramado não foi em vão. Cada alma por quem Cristo morreu será infalivelmente trazida à fé, porque o poder da cruz não pode falhar. O Evangelho da cruz é o antídoto mais poderoso contra o veneno da autossuficiência humana. Para João Calvino, ele destrói toda a ideia de mérito, toda a ilusão de bondade natural, toda a crença moderna de que o homem é bom por dentro. A cruz é o veredito final de Deus sobre a humanidade, culpada, corrompida, incapaz de se salvar. Calvino afirmava que o homem, por natureza, está morto em delitos e pecados, e mortos não pedem ajuda, mortos não cooperam. A cruz, portanto, é o retrato da nossa incapacidade. Cristo teve de morrer porque nós não poderíamos fazer nada. Nenhuma pregação de autoestima pode coexistir com o Evangelho do Calvário, porque onde o eu é exaltado, Cristo é diminuído. O mundo atual repete incessantemente: acredite em si mesmo, siga seu coração, você é suficiente. Mas o Evangelho da cruz declara o oposto: negue-se a si mesmo, seu coração é enganoso, você precisa de um Salvador. A mensagem da cruz não é agradável, mas é libertadora. Porque quando o homem deixa de confiar em si, finalmente descansa na graça que vem de Deus. Para Calvino, o Evangelho não foi dado para inflar o ego, mas para crucificá-lo. É na cruz que o eu morre e Cristo vive. O Evangelho verdadeiro não promete autoaceitação, mas regeneração. Não diz você é bom, mas você precisa nascer de novo. E aqui está o choque. O Evangelho moderno quer curar a autoestima. O Evangelho bíblico quer matá-la.
Calvino via isso claramente. Ele dizia que a graça só é doce para quem já provou o amargo do próprio pecado, que só quem foi quebrado pelo peso da cruz pode experimentar o consolo do perdão. A cruz é uma sentença contra o orgulho humano. Ela declara que não há justiça em nós, que não há mérito em nossas mãos, que a única esperança está fora de nós, em Cristo. O homem é humilhado, mas Deus é glorificado. O eu é destruído, mas a alma é salva. Por isso, o Evangelho da Cruz é o fim da religião da autoestima, porque o crente verdadeiro não encontra valor em si mesmo, mas no sangue que o comprou. Ele não se gaba do que sente, mas do que Cristo fez. Ele não diz, eu posso, mas ele venceu. O Evangelho esquecido da cruz é o lembrete mais radical de que ninguém se salva por mérito próprio, e é exatamente por isso que há esperança para todos. A cruz é o lugar onde a santidade de Deus e o amor de Deus se encontram de maneira perfeita. Para João Calvino, ela é o ponto de convergência entre justiça e misericórdia, revelando que ambas são inseparáveis e igualmente essenciais. Sem a cruz, a justiça de Deus permaneceria implacável e sua misericórdia seria incompreensível. Na cruz, a lei de Deus não é violada nem ignorada. O pecado não é minimizado, ele é tratado com seriedade. Mas, ao mesmo tempo, o pecador não é destruído. Ele é perdoado. A justiça divina exige punição. A misericórdia divina oferece substituto. Cristo cumpre essa exigência. Ele sofre a penalidade que nós merecíamos, e em seu sofrimento a justiça é satisfeita e a misericórdia é derramada. Calvino insiste que este equilíbrio é exclusivo da cruz. Tentativas humanas de combinar justiça e perdão sem o sacrifício de Cristo são falhas. A cruz demonstra que Deus não compromete sua santidade nem ignora o pecado, mas ao mesmo tempo não abandona aqueles a quem ele ama. É ali que a grande equação da redenção é resolvida. Pecado é punido, mas pecador é salvo. A cruz também nos ensina sobre o caráter de Deus. Ela revela que ele não é arbitrário nem indulgente, mas perfeitamente justo e infinitamente misericordioso. Toda a criação encontra na cruz o testemunho de que o julgamento de Deus não destrói indiscriminadamente, mas purifica através da substituição do seu Filho. Para o crente, esse equilíbrio traz segurança e paz. Podemos confiar que Deus trata o pecado com seriedade, mas também que a sua misericórdia é suficiente para nos resgatar completamente. A cruz mostra que a justiça de Deus e o seu amor não estão em conflito. Estão unidas no mesmo ato, no mesmo sangue derramado, no mesmo sacrifício. Calvino diria, olhar para a cruz é olhar para o trono da perfeição divina. Justiça e misericórdia coexistem, pecado e perdão se encontram. E a alma que confia em Cristo é reconciliada com Deus sem comprometer a santidade dele. Para João Calvino, a cruz não é apenas um evento histórico ou um ato teológico distante, ela é o catalisador da transformação pessoal. Aqueles que verdadeiramente contemplam o Cristo crucificado não permanecem os mesmos. O Evangelho da cruz não apenas salva, ele renova, molda e conforma a alma à imagem de Cristo. O poder da cruz opera internamente. O crente, ao perceber que sua justiça própria é insuficiente, é levado à humildade. Ao compreender a magnitude do pecado e a profundidade do sacrifício de Cristo, desenvolve gratidão, dependência e fé genuína. Cada olhar para o madeiro ensina que a vida cristã não é sobre autopromoção, mas sobre morrer para si mesmo e viver para Cristo. Calvino enfatizava que a cruz nos chama à santificação. Aquele que foi reconciliado com Deus por Cristo é chamado a viver em obediência, não para ganhar a salvação, mas como fruto dela. A cruz produz arrependimento contínuo, paciência nas tribulações e amor sacrificial.
É a lente pela qual o crente aprende a ver o mundo, com compaixão, perseverança e uma perspectiva eterna. Além disso, a cruz muda o entendimento do sofrimento. O crente aprende que tribulação não é sinal de abandono, mas oportunidade de ser conformado à imagem de Cristo. A cruz ensina a carregar fardos com fé, a abraçar limitações com esperança e a responder à injustiça com misericórdia. Calvino via a transformação da cruz como profunda e duradoura. Ela não apenas corrige comportamentos superficiais, ela toca a raiz do coração humano. A cruz destrói o egoísmo e planta a dependência total de Deus. Ela quebra o orgulho e cria humildade, destrói a incredulidade e gera confiança, expõe a morte espiritual e dá vida verdadeira. Portanto, o Evangelho da Cruz não se limita à salvação inicial. Ele continua moldando, refinando e santificando, tornando o crente cada vez mais parecido com Cristo. A cruz não apenas nos salva do pecado, ela nos salva para o propósito divino, transformando-nos de dentro para fora. João Calvino alertava que o verdadeiro Evangelho da Cruz é constantemente esquecido. E nas igrejas modernas, isso se torna cada vez mais evidente. Muitas congregações falam de fé, esperança e amor, mas evitam a dureza da cruz, o escândalo da graça e o confronto com o pecado. O resultado é um cristianismo superficial, confortável e muitas vezes centrado no homem, e não em Cristo. O Evangelho é diluído quando a pregação enfatiza apenas bênçãos, sucesso ou realização pessoal. Quando a mensagem busca agradar em vez de confrontar, a cruz é reduzida a símbolo decorativo e não a força transformadora que ela é. Calvino via esse tipo de prática como perigosa. O povo pensa que conhece Cristo, mas desconhece o sacrifício que salvou sua alma. Outro ponto crítico é o foco excessivo em moralidade ou obras externas. Sem a cruz como ponto de partida, a obediência torna-se tentativa de autopromoção e não fruto da graça. A igreja que negligencia o sacrifício de Cristo cria discípulos que ainda vivem para si mesmos, sem experimentar a morte do ego que a cruz exige. Calvino também enfatizava que a pregação precisa manter a tensão entre justiça e misericórdia. Igrejas que omitem a seriedade do pecado e a necessidade da substituição de Cristo perdem o impacto da mensagem da cruz. A congregação pode cantar hinos de vitória, mas jamais terá verdadeira paz sem reconhecer que a cruz foi paga em seu lugar. O evangelho esquecido se revela quando se prioriza conforto humano em vez de fidelidade divina. É um cristianismo que evita escândalo, evita confrontação, evita cruz, e é exatamente por isso que Calvino insistia: retornai à cruz. Voltemos a pregar Cristo crucificado e não versões diluídas do evangelho. A cruz é o critério que separa a verdadeira igreja da imitação. Onde ela é esquecida, o evangelho se torna acessório. Onde ela é pregada com fidelidade, a vida é transformada e o mundo é desafiado. A cruz não é apenas sinal de salvação, ela é também convite e advertência. João Calvino ensinava que contemplar o Cristo crucificado provoca duas reações fundamentais: fé que salva e arrependimento que transforma. Ela chama o pecador a abandonar toda a confiança em si mesmo e a se lançar totalmente sobre Cristo. Para Calvino, a cruz é um convite irresistível. Deus oferece perdão pleno, vida nova e paz eterna. Mas é também uma advertência severa. Quem rejeita a cruz, rejeita a Deus. O madeiro não mente. Ele não promete conforto para o ego orgulhoso, não aceita negociação com o pecado, não oferece meio termo. Quem passa pela cruz precisa decidir: será que confia em Cristo ou em si mesmo? A cruz confronta todos com a realidade de sua condição. Ela diz: você é pecador, você não pode salvar-se, você precisa de mim.
É uma mensagem que provoca desconforto, humilhação e, ao mesmo tempo, esperança. Para Calvino, essa tensão entre convite e advertência é essencial. O Evangelho não pode ser pregado sem mostrar tanto a graça quanto a seriedade do pecado. Além disso, a cruz serve como teste de fé genuína. Aquele que se aproxima de Cristo não o faz por interesses terrenos, mas pela necessidade espiritual, pela consciência do próprio pecado e pela confiança na obra consumada no Gólgota. Quem não se arrepende verdadeiramente não entende o que foi realizado na cruz. Calvino insistia que a cruz é o chamado para entregar-se totalmente a Deus, reconhecer a própria impotência e abraçar a salvação que só Cristo oferece. É o ponto de decisão onde o pecador encontra a vida ou permanece na morte. E é por isso que a cruz jamais pode ser esquecida. Ela é o portal para o verdadeiro encontro com Deus. Ao chegarmos ao final desta reflexão, fica claro que tudo começa e termina na cruz. João Calvino nos lembra que qualquer evangelho que minimize, esqueça ou ignore o sacrifício de Cristo não é o evangelho verdadeiro. A cruz é a revelação máxima do amor, da justiça e da graça de Deus, e é nela que a salvação se concretiza. A cruz nos confronta com nossa impotência, nos humilha e nos liberta. Ela nos mostra que não há méritos que possamos apresentar diante de Deus e que toda a esperança está no sangue de Cristo. Ela revela a soberania divina, a eleição eficaz e a certeza de que o plano de Deus jamais falhará. Calvino nos desafia a não nos conformarmos com um cristianismo confortável, que ignora o escândalo e a força da cruz. Ele nos chama a pregar, viver e proclamar o Evangelho que a humanidade esqueceu. Aquele que exige arrependimento, fé verdadeira e submissão total a Cristo. A cruz é também um convite pessoal. Cada um de nós deve olhar para ela e decidir: confiará em Cristo ou em si mesmo? Aceitará a graça que humilha ou seguirá com orgulho? A cruz é radical, definitiva e transformadora, e somente nela encontramos o verdadeiro caminho para Deus. E agora, se você sentiu o peso e a beleza do Evangelho da Cruz, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que revelam a profundidade da Palavra de Deus, segundo João Calvino. Lembre-se, o Evangelho da Cruz é a verdade que o mundo tenta esconder, mas que transforma vidas quando é abraçado com fé. Se você foi tocado pela profundidade do Evangelho da Cruz e quer continuar mergulhando nas verdades que o mundo esqueceu, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like para apoiar o conteúdo e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que revela a Palavra de Deus de forma clara e impactante. Lembre-se, o Evangelho da Cruz é a verdade que transforma vidas, desafia corações e só é encontrado em Cristo. Não fique de fora dessa jornada de fé. Junte-se a nós e leve a cruz sempre no centro da sua vida.